Excelente, professor. Casarão, já vou passar direto para você. Tem uma pergunta aí, André, da dona Silvia, que é exatamente a pergunta que eu queria fazer. Eu acho que é a pergunta que nos leva a uma reflexão coletiva diante da fala do João César, que é exatamente aqui, olha. Como desconstruir o discurso da extrema-direita? E principalmente aqui, ó, será possível reverter esse retrocesso civilizatório? Ou seja, Casarões, como é que, eu não vou chamar a esquerda, eu vou chamar os progressistas, como é que a democracia, o mundo democrático, pode se aproximar desse grupo, né, que é tão forte e que tem a sua cidadania e que se expressa, né, que é o grupo evangélico, esse segmento, que cresce e que ainda não é maioria. Né, o João trouxe isso muito interessante, mas que tem projeções para se tornar a maioria naquele que já foi o maior país católico do mundo. Né? Então, me parece que o erro fatal seria isolar e combater. A ideia é que haja canais de diálogo, como sempre houve até 2002, e depois isso foi se desgastando, né? Mas se acentuou depois de 2018. Como trazer essas pessoas, como falar, é possível o diálogo com grandes lideranças, ou seja, assim como Silas Malafaia, que é uma grande liderança desses grupos, embora a imagem dele seja mais grande do que realmente ele é como líder, né, pensando no próprio ministério dele. Mas ele se tornou um símbolo do bolsonarismo. É possível, por exemplo, que o mundo democrático ele tenha uma liderança de expressão dentro do universo evangélico, que também seja um líder, não como, por exemplo, né, o pastor Henrique Vieira, que faz um trabalho excelente, mas é de pouca expressão no mundo evangélico, e vários outros que tem aí, né? Mas alguém grande, né? E também, já vou aproveitar e me estender, né? Eles têm figuras, né? Esse pessoal da extrema-direita, muito ligadas, umbilicalmente ligadas já, como o João citou, a Damares Alves, o próprio Nicolas Ferreira, que é uma cria do Valadão, do André, né, Valadão, e tantos outros que passam por lá e tal, a própria Michele, né, talvez seja a figura máxima, mas, digamos, o mundo democrata, né? Eu penso na Benedita Silva, mas a Benedita Silva está, digamos, numa outra geração, tem a Marina, mas a Marina, ela não, digamos, também não se utiliza, né? não utiliza o debate, digamos, evangélico, religioso, alguma coisa assim, para fazer o debate político. Né? Quem são essas figuras? Quer dizer, quem no fundo quem vai poder conversar de igual para igual no mundo do evangelho, né? No universo evangélico, como, por exemplo, a Michele Bolsonaro, né? Como que pode-se avançar no diálogo com as igrejas? Pedro, você guardou para mim duas perguntas muito difíceis. Essa, em particular, talvez seja a mais difícil delas, e é certamente a pergunta que João César, que eu e que muitos que estudamos esse assunto gostaríamos de poder responder na ponta da língua, mas é um esforço inglório, muitas vezes. João e eu, inclusive, estivemos lá num grupo de trabalho do Ministério de Direitos Humanos do ano passado, com o ministro Silvio Almeida, tentando pensar exatamente em soluções para combater o discurso de ódio e extremismo no Brasil, dada a explosão de violência simbólica, inclusive, que a gente estava vendo acontecer ao longo aí do bolsonarismo, nutrida por ele, mas que também transbordou para o governo Lula. E são questões que a gente também não conseguiu responder de maneira direta, né? São problemas sobre os quais a gente vai ruminando por muitos e muitos anos, talvez, até conseguir chegar a alguma resposta. Eu vou te responder, mas eu quero primeiro dar um passinho para trás para falar de duas coisas que o João muito bem colocou, complementando, de alguma maneira, a cronologia que ele traz. A primeira é o Nicolas Ferreira, e eu quero aqui fazer uma espécie de reconhecimento. É difícil, quando a gente pensa, né, no Nicolas, por exemplo, como um adversário político, né, de campos opostos da política, é difícil reconhecer alguma virtude nas pessoas, né, que estão do outro lado da trincheira. Mas o Nicolas é um sujeito que tem uma oratória, uma capacidade de expressão política realmente fora do comum.
muito mais do que qualquer outro deputado bolsonarista que eu conheça. E acho que o que torna o Nicolas uma figura tão singular dentro do bolsonarismo é que ele não é só fruto, ele é também, e talvez sobretudo, mas ele não é só fruto da Igreja Batista da Lagoinha, de André Valadão, de Márcio Valadão. Ele carrega consigo uma tradição pentecostal, que me parece clara e muito, muito poderosa dentro da formação política dele, mas ele também é um olavista. Olavo de Carvalho nunca gostou dos evangélicos. Olavo de Carvalho, inclusive, no auge da sua grande crítica à cultura brasileira, né, à imbecilidade da cultura brasileira, como ele chamava, ele costumava se referir a evangélicos como evangegues, que é a pior definição, é a coisa mais abjeta que eu consigo pensar. A gente fala muitas vezes em, né, crentefobia no Brasil, porque existe, de fato, uma dificuldade muito grande da própria esquerda em estabelecer pontes e diálogo com a comunidade evangélica, ou as comunidades evangélicas no plural, mas quem fazia a demonização do lado da extrema-direita aos evangélicos era o próprio Olavo. E o Nicolas conseguiu furar uma bolha importante nesse sentido. É claro que antes dele vieram Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que também são evangélicos, e que já tinham uma relação ali de proximidade política com o Olavo, mas o Nicolas é, eu diria, o primeiro grande olavista que não vem do campo católico integrista ou tradicionalista. Ele é um olavista que vem do campo evangélico, ele consegue reunir duas visões de mundo que são, em muitos sentidos, antagônicas. Então, a narrativa que ele constrói, ajudada por uma grande oratória, que ele tem de fato, eu acho que o posiciona muito bem como o futuro da extrema-direita brasileira. E lembrando também, para complementar, que a extrema-direita ela conseguiu atingir uma camada de jovens, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, que tem não só produzido uma grande adesão de pessoas muito jovens a movimentos de extrema-direita, eles viraram modinha de alguma maneira, mas também tem produzido lideranças muito jovens. Muito mais jovens do que a média de idade da esquerda, que virou, em muitos lugares, uma espécie de gerontocracia. Então, o Nicolas ele tem essa característica, ele tem esse traço. E ele é Caleb, como o João César falou, ele está se posicionando para poder, ele sim, né, cruzar os mares. Ele sim ter essa perspectiva da liderança do futuro. E tem uma questão da cronologia que eu gostaria de complementar, mas que eu acho também muito interessante, até porque eu comentei do Nicolas, que foi o ano de 2016. Bolsonaro nunca falou de Deus no plenário. Ele não estava se importando com isso. Bolsonaro se criou como um deputado corporativista, primeiro vereador, depois deputado federal, corporativista, defendendo aumento de salário para militar, defendendo privilégio para militar e, eventualmente, o retorno dos militares ao poder. Era basicamente o que ele fazia. Apologia à ditadura militar, no 31 de março fazia um discurso bombástico, fazia ali a sua pirotecnia pessoal. E o Bolsonaro começa muito lentamente a se apropriar de motivos religiosos, justamente ali naquela virada de 2014 para 2015, principalmente porque ele percebeu o potencial da base evangélica que vinha se formando pós-2014 na Câmara dos Deputados. Então, ele e o Marco Feliciano andavam juntos, ele e o Marco Feliciano tinha ali uma perspectiva de eles intercalarem-se na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. O discurso que alçou o Bolsonaro, a condição de político que fascinava um pedaço da opinião pública, foi um discurso que ele fez na sua candidatura para presidente da Comissão de Direitos Humanos, em que ele fala barbaridades do tipo: a única coisa que presta no Maranhão é o presídio de Pedrinhas, onde estava acontecendo um massacre dia após dia, de gente sendo degolada. Então ele construiu a sua reputação em cima disso. E é curioso porque logo depois desse movimento de lançamento da sua candidatura, ele começa a falar de Deus.
ele começa a evocar temas religiosos no seu discurso. Ele já havia se casado com uma evangélica, Michele Bolsonaro, um ano antes, e ele vai, então, incorporando de maneira profundamente estratégica no seu discurso esses elementos religiosos. Por que eu falei 2016? Porque é naquele ano, em maio daquele ano, que o Bolsonaro faz uma viagem a título de missão parlamentar, o que a gente sabe que é uma bobagem, ele faz uma viagem para Israel. E nessa viagem para Israel, amplamente divulgada nas redes sociais, em que ele levou os filhos, inclusive, e tal, ele vai ser batizado pelo então presidente do seu então partido PSC, Partido Social Cristão, pastor Everaldo, que havia disputado a eleição de 14 e teve uma votação medíocre, mas que estava ali preparando o terreno para que o Bolsonaro pudesse ser o novo representante, o novo porta-voz da nação evangélica. Ele é batizado no Rio Jordão, em maio de 2016. À época eu escrevi, inclusive, um artigo para a Folha em que eu falava isso, né, das viagens do Bolsonaro como candidato. Foi nessa, inclusive, para Israel, em que ele, pela primeira vez, enuncia de maneira clara que ele seria candidato em 2018 à presidência da República. Ele não se converteu evangélico, a rigor. Ele sinaliza para a nação evangélica, mas ele se mantém católico. E o fato de ele conseguir fazer essa ponte entre católicos e evangélicos, e, claro, espíritas e outros grupos de matriz cristã, espíritas, aliás, que foram significativos 10% da manifestação do dia 25, Bolsonaro ele consegue construir um amálgama religioso que um dos maiores estudiosos sobre a questão evangélica, chamado Paul Freston, que é inglês, mas mora no Brasil há muito tempo, ele definiu como pancristianismo. Bolsonaro não é um presidente evangélico, não é um presidente católico, não se arvora a representar nenhum desses dois lados, ele é um presidente pancristão. E nesse arranjo pancristão do Bolsonaro, ele conseguiu uma coisa que nenhum outro candidato conseguiu na história. Pedro mencionou Marina Silva, teve o pastor Everaldo, Benedita da Silva no passado, nem o PT. O Bolsonaro conseguiu juntar um desejo conservador que vem da matriz católica, que, aliás, já implementava a teologia do domínio antes dela ter esse nome, né? Os católicos sempre tiveram uma perspectiva de controle político desde a fundação da igreja, mas o Bolsonaro também consegue trazer essa dimensão evangélica para muito perto de si, e esse amálgama que ele consegue construir, a gente pode chamar, sem dificuldade analítica, de nacionalismo cristão. O que junta católicos e evangélicos e outros grupos cristãos em torno do Bolsonaro é a perspectiva não só do controle político, do domínio político, como o João César bem explicou, mas também a perspectiva de redefinição da identidade nacional brasileira, em que, para ser brasileiro, antes de qualquer outra coisa, você tem que ser cristão. E aí a gente continua na linha do tempo. Em 2017, na Paraíba, Bolsonaro faz um dos seus primeiros discursos de pré-campanha, em que ele sobe num carro de som e diz o seguinte: o Brasil é um país cristão, não tem mais essa historinha de Estado laico, não. As minorias devem se curvar às maiorias. Ou bem elas se adaptam, ou elas desaparecem. E esse discurso do Bolsonaro, em fevereiro de 2017, em sequência à sua conversão parcial ao evangelismo no ano anterior, mostram muito bem que a leitura que ele traz é justamente a do nacionalismo religioso ou do nacionalismo cristão. É o fio que, de alguma forma, une todas essas expectativas religiosas, essas visões de mundo, né, numa coisa só, num projeto só de poder político. Pois bem, como é que você resolve isso? Eu acho que a primeira coisa, o mais fundamental e talvez o mais difícil, é a gente investir pesadamente na educação cívica das pessoas. O que eu quero dizer? Não interessa se a pessoa é evangélica, é católica, é ateia, é judia, é muçulmana, não importa muito pouco. Se a pessoa tiver acesso, na sua infância, a um conjunto de ideias que balizem a sua ação política como cidadão quando elas crescerem,
isso já pode, de alguma forma, eliminar todo esse ranço autoritário, esse ranço teocrático que muitas vezes fica no discurso religioso e que contamina a cabeça das pessoas. Educação cívica, não é educação moral e cívica da época da ditadura militar, não. Educação cívica é dizer o que significa democracia, é dizer a importância do Estado laico, mas um Estado laico que respeite a pluralidade religiosa, a importância de se criarem instituições que preservem o direito das minorias e não só da maioria. Porque a sensação que eu tenho, Pedro, João e André, é que um dos grandes segredos do sucesso do Bolsonaro é que ele foi capaz de deturpar deliberadamente a maneira como as pessoas constroem a sua própria ideia de democracia. Se você for a manifestações bolsonaristas como a do dia 25 e perguntar para qualquer um ali, você defende ditadura? A pessoa vai dizer não. O que eu defendo é democrático. Eu defendo a liberdade, eu defendo que meu presidente possa ser candidato de novo, porque ele sempre atuou dentro das 4 linhas da Constituição. A ditadura verdadeira é a da toga, a ditadura da imprensa, a ditadura do politicamente correto. Ou seja, existe um problema semântico gravíssimo que hoje nos acomete, que é a capacidade que o bolsonarismo teve de construir na cabeça das pessoas a ideia de que o que eles defendem é democrático, fundamentalmente. Ah, mas o Bolsonaro confessou crimes no domingo na Paulista. Ele confessou crimes para fins puramente legais. Agora, para os seus apoiadores ali, nada do que ele disse foi confissão de crime. O que ele fez foi tensionar continuamente as instituições, como ele sempre fez, de maneira velada agora, talvez um pouco mais velada, mas ainda assim, porque é assim que ele opera. Como é que você resolve isso? Você tem que reeducar, e eu vou dizer isso com muito cuidado, porque eu sei que essas palavras são muito difíceis de a gente lidar com ela. Reeducar, por exemplo, parece campo de reeducação maoísta, não é disso que eu estou falando, mas a gente tem que ensinar gerações vindouras, quem está chegando aí, que democracia é um negócio importante demais para a gente tratar com tanto desprezo e com tanta leviandade como a gente trata. Mas esse tem que ser um compromisso generalizado, isso tem que ser um compromisso das igrejas, tem que ser um compromisso das escolas públicas, das escolas privadas, isso tem que ser um compromisso coletivo. O problema é, e aí eu termino, passo a bola de volta para o João, como é que a gente consegue criar uma plataforma comum de entendimento cívico para que a gente possa conversar nos mesmos termos com as pessoas de quem a gente discorda, se o próprio governo que está no poder hoje, que eu apoiei desde o princípio, mas é um governo que não se dedica a construir essas pontes para começar um projeto de reconstrução cívica desse país. Então, eu tenho minhas dúvidas também sobre o quão possível é isso. Porque isso depende, sobretudo, de quem está no poder. E se a gente não aproveita a oportunidade, nesse momento histórico em que a gente conseguiu vencer a extrema-direita, e a gente está rezando para que a extrema-direita não volte ao poder, é nessa janela de oportunidade que a gente tem para trabalhar e para promover esse tipo de educação cívica, para transformar a nossa sociedade, para que a gente volte a ser brasileiro igual. A falar um com o outro como se todos aqui partíssemos da mesma base, da mesma premissa comum sobre o que a gente quer para a nossa sociedade. Mas é algo muito difícil e o caminho da radicalização, eu acho que é sempre muito problemático. E eu tenho sentido, muitas vezes, no campo progressista, que as pessoas estão apostando em insuflar radicalização em vez de minimizá-la. E a gente sabe que a gente luta muito mal nesse campo radicalizado. Não é bom, não pode dar bom. Né? Maravilha, obrigado, Casarões. O João César, o Casarões aqui, ele vai para diante da questão, né, como dialogar, vamos colocar assim, com os evangélicos de maneira geral, enfim, tá toda a argumentação na sua primeira fala. O Casarões, com a sua cabeça estrutural, né, ele diz, olha, nós precisamos pensar nas novas gerações, nós precisamos fazer educação cívica, nós precisamos pensar nas crianças, enfim. Pensando numa coisa, João, eu faço essa pergunta aqui de uma maneira, já sabendo que é uma pergunta que não
não tem muita resposta, né? Mas para a gente pensar junto, né? O fogo está queimando, né? Pensando no sentido de evitar novos incêndios, como o Casarões faz muito bem, mas e no sentido assim, a labareda está alta, quer dizer, como é que nós vamos conversar com esses que aí já estão? Percebe? Quer dizer, que são quase 1/3 da população. E que cada vez mais estão com os olhos, como você definiu muito bem, né? Foi antes que tudo esse ato, não foi um ato bolsonarista, não foi um ato neopentecostal. Como é que nós vamos criar, digo, a democracia, né? Casarões fala muito bem, diálogos hoje, né? Com esse universo, com esse cosmoverso tão importante na política brasileira e na sociedade. Bom, primeiro deixa eu dizer que eu acho que a reflexão no Casarões foi brilhante. É interessantíssimo o Casarões, eu nunca tinha pensado nisso. Mas realmente o Olavo de Carvalho era um católico tradicional, tradicionalíssimo, e tinha um profundo desprezo por quem não fosse católico e um desprezo ainda maior pelos evangélicos. E o Nicolas Ferreira, de fato, é essa junção inesperada. Ele é um discípulo dileto de Olavo de Carvalho, conheceu pouco Olavo de Carvalho, mas teve contato e foi reconhecido, e boa parte do que ele diz é evidentemente extraída diretamente dos ensinamentos do Olavo de Carvalho. E, ao mesmo tempo, ele é um pentecostal. Então, de fato, ele reúne duas pontas que, em princípio, não seriam facilmente associáveis. Eu não havia pensado nesse ponto. Isso é interessantíssima observação, Casarões. Olha, Casarões, Pedro, André, eu vou propor algo para a nossa reflexão. Vou aqui pensar em voz alta. De fato, ninguém tem essa resposta. Se nós tivéssemos, seria como acertar na Mega Sena. Em 1808, quando a família real veio para o Rio de Janeiro, havia uma impossibilidade logística. O Rio de Janeiro era uma vila, não era uma cidade urbanizada. Não havia os mínimos equipamentos urbanos. Não havia instalações sanitárias, não havia instalações sanitárias públicas. As pessoas se desfaziam dos seus excrementos na rua. Havia poucas casas realmente confortáveis, era um vilarejo. Mas a família real portuguesa chega em 1808 e surge um problema de imediato. Onde a corte residirá? O Dom João VI teve uma brilhante ideia. Ele simplesmente requisitou as melhores casas do Rio de Janeiro. Em troca, ele oferecia por vezes títulos, o que causou uma inflação nos títulos que eles perderam valor. Mas o mais importante é que o pânico dos cariocas, na época, era acordar e encontrar inscrita na sua porta 2 letras, PR, propriedade real. Eles tinham que de imediato deixar a casa, que seria então ocupada por um membro da corte portuguesa. E não se sabe ao certo quantos vieram, mas calcula-se entre 15 a 30 mil. Então, vocês podem imaginar o que aconteceu. O povo, muito rapidamente, traduziu o PR. O PR não era propriedade real. O PR era põe-se na rua. Boa parte da história brasileira, ainda hoje, oscila entre a propriedade real e o põe-se na rua, isto é, entre uma certa formalidade de caráter jurídico e uma prática muito violenta, por vezes selvagem no cotidiano. Veja o caso do Rio de Janeiro. Pesquisas muito sérias apontam que 59% dos fluminenses, ou seja, não apenas dos cariocas, mas de todo o estado do Rio de Janeiro, vivem em áreas controladas ou pela milícia, ou pelo narcotráfico, ou pelo narcotráfico associado a denominações neopentecostais, o tenebroso complexo de Israel. O que isso quer dizer na prática? Isso na prática quer dizer que no Rio de Janeiro, 59% da população nunca viveram no Estado Democrático de Direito. Que mesmo no período áureo do governo Lula, o segundo governo, quando o salário mínimo quadruplicou, houve um ingresso notável na universidade pública, houve um conjunto substancial de melhorias no cotidiano das pessoas. Essas melhorias tinham um limite muito claro. Se você melhorasse muito a sua casa, se você adquirisse muitos eletrodomésticos geralmente novos, você pode perdê-los de imediato para um narcotraficante ou para um miliciano. Isso quer dizer, Casarões, que a educação cívica relativa à democracia não pode deixar de reconhecer que uma parte considerável dos
neopentecostais que não têm apreço pela democracia, ou que não têm apreço pelo caráter formal de uma democracia, que apenas significa que a cada 2 anos é obrigatório ir às urnas, mas que no seu cotidiano não encontra de fato nada que recorde um Estado democrático de direito. Veja, a Elizabeth Bishop escreveu um livro para aquela revista Time, e era um livro chamado Brasil, era uma introdução ao Brasil. Ela depois pediu que o livro nunca mais fosse publicado, porque o livro podia ser compreendido como, por vezes, favorável à ditadura militar. É da década de 60 o livro. Mas tem uma página que eu nunca esqueci, que ela diz assim: ainda hoje me surpreende ver os cariocas nas filas dos bondes. Filas intermináveis para um transporte público caro e ineficiente. Em outros lugares do mundo fariam uma revolução por dia. Vê-los tomar o transporte a cada dia passivamente é algo que eu nunca entendi. Casarões, isso é a década de 60. Não mudou. Mas não é que o povo seja passivo. Num livro brilhante, A Razão dos Centavos, do Roberto Andrés, ele situa 2013 num projeto de longa duração. E ele mostra algo que eu jamais havia pensado. Não sei se vocês leram o livro, realmente é muito, muito impressionante. Ele mostra que a cada 15, 20 anos, desde o segundo reinado, há em todo o Brasil insurreições relacionadas ao transporte público. Por quê? Porque o transporte público é o nó górdio da desigualdade. Porque nas áreas urbanas, o trabalhador sempre é expulso dos locais nobres próximos ao trabalho, vai para muito longe, e a vida dele se torna um inferno cotidiano, porque para quem mora em Campo Grande e trabalha em Copacabana, são pelo menos de 4 a 6 horas por dia dentro de um ônibus. 4 horas com sorte, 6 horas o mais usual. Pedro, não há democracia que sobreviva. Então, eu acho que realmente preciso reconhecer que muitas vezes, ao tratar dos evangélicos, nós generalizamos excessivamente. Por exemplo, os batistas chegaram no Brasil no século XIX. Os presbiterianos têm uma longa tradição de contribuição teológica. Foi um reverendo presbiteriano, o Jaime Wright, que participou do culto ecumênico em 1975 com Henry Sobel e o Henry Sobel, o rabino, e o Dom Paulo Evaristo Arnes. E o Henry Sobel teve uma extraordinária coragem. Ele se recusou a não permitir que o corpo do Vladimir Herzog não fosse enterrado na parte nobre do cemitério judaico. Na tradição judaica, um suicida não tem direito a essa parte do cemitério. O Henry Sobel desafiou a ditadura e o Vladimir Herzog teve um enterro digno. E a missa ecumênica foi a primeira resistência, o retorno da resistência da sociedade civil à ditadura militar. E o Jaime Wright foi a espinha dorsal, junto com Dom Paulo Evaristo Arnes, do projeto Brasil Nunca Mais, lançado o livro em 1985. Aos metodistas, que têm uma longa tradição acadêmica, aos testemunhos de Jeová, que estão desde o início do século XX no Brasil, aos neopentecostais. Mas mesmo no templo daquele pastor de cujo nome não me quero acordar, aquele pastor que pede cartão de crédito, mas diz que se não der a senha não entra no paraíso, mesmo no templo deste pastor, quando o fiel ingressa, ele sabe o nome do fiel, da esposa, dos 2 filhos. Quando ele entra nesse templo, essa família tem agora, pela primeira vez na sociedade brasileira, é que nós somos de classe média, isso não parece tão importante, mas eles têm pela primeira vez na sociedade brasileira nome próprio, sobrenome, apelido carinhoso. Eles possuem pela primeira vez, vamos falar uma palavra elegante, network. Se você é um eletricista, você é um excelente eletricista, você ganha de imediato de 3 a 4 mil pessoas como clientes potenciais. Se a sua esposa é costureira, boleira, quituteira, a vida muda. Casarões, eles têm o que nós temos. Contatos no mundo. Eu vou para Lisboa, vou lançar livro. Me convidam para uma universidade, para outra. O povo brasileiro não tem network.
A vida é uma sucessão de agoras, desconexos. Mesmo no tempo do Marco Feliciano, falemos o nome, mesmo no tempo do Marco Feliciano, aqueles milhares de fiéis encontram algo que nunca encontraram no Brasil. Ali, casarões, há uma democracia.